Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui com você mais uma vez para mais uma edição do culto ao vivo, todos os dias, desde o início desta quarentena, todos os dias, a partir das 20 horas, das 20 às 21 horas, o Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró transmite o culto ao vivo, diretamente aqui do estúdio da TV AD, no Templo Sede. E neste momento nós vamos iniciar este culto e queremos pedir a você que convide os seus parentes, convide seus amigos, convide a família para assistir na TV AD, pela Rádio Libertadora, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, a transmissão deste culto. Nós vamos orar neste momento, pedir a Deus a bênção, a graça e suplicar a Deus a presença dEle neste lugar conosco aqui nesta noite. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. É bem verdade que aqui no estúdio está eu sozinho aqui nesta transmissão, porém muitos irmãos, centenas e até milhares de irmãos nos acompanham agora pelas redes sociais. Então vamos orar a Deus e vamos convidar o Senhor para se fazer presente nesta noite, neste culto. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos pela tua bondade e misericórdia, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Meu Deus, obrigado, Senhor, por todas as coisas. Eu te agradeço, Jesus amado, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ter acesso a esses canais de comunicação para ministrar a tua palavra, para falar o teu evangelho. Meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado por tudo, Senhor. Quero pedir a tua bênção, a tua graça em favor de todos os irmãos e amigos que nos ouvem, que nos assistem neste momento pelas redes sociais, pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Ajuda, abençoe e fala ao coração de cada um deles, ó Pai. Fica conosco nesta noite, faça-se presente em nosso meio, ó Pai. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos neste momento cantar um hino da harpa cristã. Para quem não conhece, a harpa cristã é o hinário oficial da Assembleia de Deus no Brasil. Temos aqui centenas de hinos congregacionais que a igreja canta louvando ao Senhor nos nossos templos. E em casa, por onde quer que a gente vá, sempre que vamos cultuar ao Senhor, nós gostamos de cantar e de louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Vamos cantar o hino 192, Pelo Sangue. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos salvar. 192 da harpa cristã, diz assim: Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador.
tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, louvado seja Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário. É pelo sangue que ele derramou na cruz, somos justificados diante de Deus. Somos libertados do poder, da força e das consequências do pecado, para a glória do nome de Jesus. Queridos irmãos, queremos fazer uso da palavra de Deus nesta noite, no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, Provérbios capítulo 6, abra aí a sua Bíblia, onde você estiver, abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, Provérbios 6, versículos 16 a 19, diz assim a palavra de Deus, na Nova Versão Internacional. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Palavras aqui do sábio Salomão, falando a respeito de 6 coisas, que Deus odeia e de uma 7ª que Deus detesta. Amados irmãos e irmãs, queremos orar mais uma vez neste momento, suplicar a bênção de Deus, que Deus esteja nos dando graça, sabedoria e direção do Espírito Santo, unção do alto, para ministrar a palavra de Deus nesta noite. Glórias ao nome de Jesus. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença nesta noite, com a oportunidade e a responsabilidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, nesta noite, ó Deus, estou aqui como servo Teu, como um canal em Tuas mãos, ó Deus, para falar a Tua palavra para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de nós, nos dê da sua graça, nos dê da sua bênção, nos dê a inspiração do Espírito Santo para falar nesta noite a palavra que os nossos irmãos, os nossos ouvintes precisam ouvir nesta noite. Me ajude, me abençoe e me dá a palavra, Senhor, não abrir e fechar da minha boca aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, ó Pai. Continua conosco e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta noite, Deus colocou no meu coração o desejo de falar para vocês a respeito de 3 conselhos, 3 conselhos para lidar com a pandemia do coronavírus. Isso é uma palavra muito importante. Sabemos da fase, da época, da situação que estamos vivendo. Não é fácil para ninguém. Vivemos em um mundo de pecado, vivemos em um mundo caído, vivemos em um mundo onde há muitos problemas, e dentre eles problemas de saúde e até mesmo de pandemia. E tudo sucede igualmente a todos, como diz a palavra de Deus, tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao ímpio. Até mesmo o sol, ele brilha sobre todos, a chuva cai sobre todos e até mesmo também a pandemia atinge a todos. Mas nós como cristãos, nós como crentes em Jesus Cristo, que temos a Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus, como a nossa única regra de fé infalível, nós precisamos ver na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, as diretrizes para lidar
com esta situação. Então nós queremos nesta noite refletir com os irmãos, passar para os irmãos 3 conselhos para que a gente saiba lidar com essa pandemia do coronavírus. Nós sabemos que diante de todas as tribulações que surgem, a maneira como a gente lida com ela, a maneira como a gente lida com a luta, a maneira como a gente se comporta na tribulação, a gente pode ser vitorioso ou perdedor. A gente pode sofrer mais ou sofrer menos, com as dificuldades e as tribulações que surgem. Então é muito importante esses conselhos que eu trago aqui para você. Há um ditado aí no mundo que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, mas vendia. Mas esse ditado, nós como crentes, nós não podemos aceitar. É bem verdade que existem maus conselhos, existem maus conselheiros, como o Aitofel, que deu um conselho terrível para Absalão, e muitos Aitoféus existem pelo mundo afora, dando maus conselhos e incentivando e incitando as pessoas a fazerem o mal. Mas a palavra de Deus fala dos bons conselhos. E nesta noite, como porta-voz de Deus, estou aqui para trazer bons conselhos para você. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 14, diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então é importante que o povo, é importante que a nação, é importante que o povo da nossa cidade, do nosso estado, é importante que a igreja, é importante que o povo de Deus tenha uma sábia direção. É importante o papel das lideranças, é muito importante o papel dos formadores de opinião. Os formadores de opinião, aqueles que informam os fatos e os acontecimentos, a responsabilidade deles é muito grande, porque não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Há mais segurança quando a gente ouve os conselheiros, quando a gente dá ouvido aos conselhos e não somos teimosos. Provérbios 15, 22 diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos dar ouvido a bons conselhos, porque muitas vezes tem pessoas que têm os seus planos fracassados, tem pessoas que se dão mal porque deixou de ouvir um conselho do pai, deixou de ouvir o conselho da sua mãe, deixou de ouvir o conselho do seu pastor. Então, fracassam os planos quando não se dá ouvido aos bons conselhos. Provérbios 12, 15 diz que o insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Às vezes tem pessoas que acham que dar ouvido a conselhos é um sinal de fraqueza, é um sinal de impotência, que os sábios, os inteligentes e os capacitados sabem tudo sozinhos e não precisa de conselho de ninguém. Mas isso é um equívoco muito grande. A Bíblia diz que o insensato é quem não gosta de conselhos. A pessoa que é louca, a pessoa que não tem bom senso, a pessoa desajuizada é aquela que não quer saber de conselhos. Mas o sábio, ele dá ouvido aos conselhos. Provérbios 19, 20 diz que ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Eu vou repetir esse versículo, Provérbios capítulo 19, versículo 20, aqui na versão Nova Almeida Atualizada. Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Quem sabe você tem lidado com essa pandemia de forma insensata. Quem sabe se até aqui você não tem sabido se comportar diante de toda essa tribulação. Não tem dado ouvido aos bons conselhos. Então diz a palavra de Deus: ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Então hoje eu quero trazer aqui para você, para a gente meditar em 3 conselhos
3 diretrizes, 3 conselhos para você saber lidar com o problema do coronavírus. O primeiro conselho, né, que eu quero falar nesta noite é o seguinte: faça uma leitura mais exata possível da realidade. O primeiro passo para a gente lidar com determinado problema, com determinada tribulação, é a gente fazer uma avaliação exata da realidade. A gente precisa saber exatamente o que está acontecendo. Nós não podemos lutar contra um inimigo que não conhecemos. Nós não podemos derrotar o inimigo, né, se a gente não sabe que ele existe e nem sabe quem ele é. Então precisamos, o primeiro conselho, fazer uma leitura a mais exata possível da realidade. Por isso, irmãos, a gente não pode subdimensionar a realidade, como também nós não podemos superestimar a realidade. Existem aí os negacionistas, né, que vivem no mundo da lua, né, que negam a realidade. Tem pessoas que até hoje acreditam que a Terra é plana. Tem gente aí que talvez já esteja aparecendo pessoas, se não estiver aparecendo ainda, mas talvez ainda apareça gente dizer que a chuva, ao invés de cair de cima para baixo, cai de baixo para cima. Então tem pessoas que ficam negando a realidade, né? São pessoas que subdimensionam a realidade. Já tem outros que vai para outro extremo da histeria, supervaloriza o problema, supervaloriza a realidade. E nessa questão da pandemia do coronavírus, tem acontecido demais isso. Por um lado, tem pessoas, né, que exageram no problema, exagera na questão do problema da epidemia do coronavírus. E, por outro lado, tem aquelas pessoas que negam a existência da pandemia do coronavírus e fica dizendo: isso não existe, isso é coisa da mídia, é que inventaram, é que estão colocando na sua cabeça, é coisa do Partido Comunista Chinês, é coisa de rede de TV tal, isso é só uma gripezinha. São os negacionistas, eles negam a existência da realidade. Está errado os dois extremos. Nós, como crentes em Jesus Cristo, temos compromisso com a verdade. A Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Então nós não podemos, irmãos, nem exagerar para mais e nem para menos. Precisamos fazer uma leitura mais exata possível da realidade. Sozinha, nenhuma pessoa consegue enxergar todos os aspectos da realidade. Eu sozinho não consigo enxergar todas as perspectivas da realidade. Por isso nós precisamos do outro. É impossível qualquer pessoa, por mais especialista que seja, qualquer pessoa, por mais experiente que seja, qualquer pessoa, por mais estudada, por mais preparada que seja, é impossível ela enxergar qualquer problema de todos os ângulos. Nós somos falhos, nós somos limitados, nós não somos oniscientes. A nossa visão de mundo, a nossa forma de enxergar as coisas, ela é limitada. Por isso, meus irmãos, nós precisamos do outro. Nós não podemos nos isolar nas nossas próprias opiniões e achar que o nosso mundo, a nossa cabeça, a nossa mentalidade já basta para entender tudo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós não podemos viver no individualismo. A gente precisa do outro. Tem coisas que a gente não consegue enxergar, já outro enxerga aquela outra perspectiva. Então, nós precisamos do outro. Então, devemos analisar diferentes opiniões sensatas e bem fundamentadas. Nós precisamos ouvir as outras pessoas. Nós precisamos ouvir, até mesmo, irmãos, a respeito de um único assunto. Se você ouvir diversos especialistas, há divergências às vezes. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outros. Uns concordam em grande parte com determinada coisa, mas divergem de um outro aspecto.
E assim é a natureza humana. Nós somos assim, nós não somos Deus. A gente precisa, analisar as diferentes opiniões, nós devemos analisar as diferentes fundamentações para poder chegarmos ao conhecimento mais próximo possível da realidade. Glórias ao nome de Jesus. E isso tem base bíblica, irmãos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz: examinai tudo, retende o bem. Ou seja, julgai todas as coisas e retende aquilo que é bom. Então nós não podemos, irmãos, ser alienados. Nós não podemos ser alienados e dizer, eu só ouço opinião de pessoas que pensam igual a mim. Eu só leio um livro, um artigo, uma opinião de alguém que pensa igual a mim. Então isso não tem sentido. A gente precisa ouvir, ter acesso e ler opiniões diferentes para poder a gente fazer uma leitura mais completa e mais exata daquilo que realmente está acontecendo. Então, é importante, diante desta situação, a gente ter equilíbrio, a gente ter cuidado. Não exagere para menos e nem exagere para mais. O problema está aí. Tem muitas pessoas que no início dessa pandemia disseram que isso não existe, isso é invenção disso, isso é invenção daquilo e tal, que esse vírus é uma gripezinha. E teve pessoas que já disseram isso em redes sociais e acabaram falecendo de Covid-19. Então não subestime o problema. Não subestime o problema, porque muitas pessoas já foram doentes, já foram contaminadas, muitas pessoas já ficaram doentes, muitas pessoas vieram a óbito e está todo dia morrendo gente e ficando mais pessoas contaminadas. A realidade existe e está sendo mostrada e estampada aí no dia a dia. Só é cego quem não quer enxergar, porque realmente existe. Agora, também nós não podemos, irmãos, cair numa histeria, aumentar o problema que já existe. Nós não podemos também cair no outro extremo de supervalorizar e superdimensionar o problema. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente nós que somos líderes, chefes de família, líderes eclesiásticos, formadores de opiniões, pessoas que lidam, que têm poder de influência sobre os outros, têm uma responsabilidade muito grande de fazer uma análise mais exata da realidade para que a gente não caia no erro de crer na mentira e não caia no erro de fazer coisas erradas. O segundo conselho que eu quero falar nesta noite é: não produza e nem espalhe fake news. O primeiro conselho faça uma leitura mais exata possível da realidade, ouvindo diferentes opiniões, ouvindo opiniões das mais diversas, e aí você chega e tira a sua conclusão. Segundo, não produza fake news, não invente mentiras e nem espalhe. Nem invente a mentira e nem espalhe a mentira. Nós somos da verdade, nós somos da luz. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira e ele nunca se firmou na verdade. Ele sempre mentiu, porque ele é mentiroso por natureza. E nós, como crentes, que somos da verdade, que cremos em Cristo, que é a verdade, nós não podemos nem inventar mentiras e nem espalhar mentiras. As redes sociais têm dado vazão à voz, têm dado voz a muitos imbecis, e as redes sociais também têm dado voz e vazão a muitas mentiras. Uma grande fonte porque as redes sociais, na verdade, a rede social por si só não tem problema, e nem as mídias sociais por si só não tem problema. O problema está no coração das pessoas que utilizam as redes sociais. O problema está no coração das pessoas. A questão é que as mídias sociais e as redes sociais, elas têm um poder de espalhar notícias que é fora de série, fora do comum. Então, temos que ter cuidado com a mentira, porque mentira é coisa do diabo. Mentira não serve para crente. E existe aquela mentira muito descarada, existe aquela mentira muito fácil de identificar,
mas também existe aquelas mentiras que são camufladas. Existem mentiras que são verdadeiras manipulações de informações. Até mesmo a pessoa enfatizar apenas um lado da verdade, de propósito, esquecendo de outro, isso equivale à mentira. Enfatizar apenas um lado da verdade com o propósito de enganar, isso é a mentira. Isso é uma mentira e é uma mentira difícil de se detectar. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. Tenha cuidado com o que você vê, com o que você lê, com o que você ouve e com o que você espalha nas redes sociais. Tenha cuidado, porque nós temos grande responsabilidade. Estamos vivendo numa época da pós-verdade. Essa palavra é bem recente, foi cunhada, essa palavra pós-verdade, para se referir a narrativas descoladas da realidade, a histórias, a narrativas que não se coadunam com a realidade e com a verdade, em que os fatos objetivos, reais, as coisas que realmente são verdadeiras, têm menos influência do que os apelos às emoções, às ideologias e às crenças pessoais. Então tem pessoas que por causa de suas emoções, tem pessoas que por causa de suas ideologias, por causa de suas crenças pessoais, elas negam a realidade. Elas negam a realidade dos fatos e elas não querem saber da verdade, querem saber da mentira, querem ficar com a mentira, porque aquela mentira agrada as suas emoções. Então tem pessoas que elas gostam, elas querem continuar no erro. Você fala a verdade, você esclarece a verdade, mas as pessoas preferem se apegar à mentira. Então tenha cuidado, meus irmãos, com as mentiras. Tenha cuidado com as pós-verdades. Não vamos crer em narrativas, em histórias e em conversas descoladas da realidade. Vamos abrir os nossos olhos e vamos enxergar o mundo de uma forma mais clara. Porque senão a gente vai estar cometendo o pecado de fake news. Então, irmãos, é sério isso. Produzir fake news e espalhar fake news também é pecado. Você não pode, eu recebi uma coisa aqui no WhatsApp, você não sabe nem se aquilo é verdade, já vai logo espalhando, já vai logo divulgando para todo mundo. É uma responsabilidade muito grande. Você pode influenciar negativamente a vida de muitas pessoas, espalhando mentiras, espalhando fake news. Lá nos 10 mandamentos, em Êxodo, no capítulo 20, tem um dos 10 mandamentos que diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. O crente, ele tem compromisso com a verdade dos fatos e não com falso testemunho, não com falsas narrativas. Nós lemos aqui na leitura oficial deste culto, em Provérbios, no capítulo 6, versículos 16 a 19, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Deus odeia a língua mentirosa. Deus odeia a mentira. Glórias ao nome de Jesus. Terceiro, coisa que Deus odeia: mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que traça planos perversos. Meus irmãos, o que tem de pessoas hoje em dia que vivem manipulando informações, vivem criando posts na internet, vivem editando vídeos e manipulando informações para destruir a reputação dos outros, para acabar com a reputação dos outros. São verdadeiros assassinos de reputação, enfatizando só um lado da verdade, tirando palavras e discursos e frases fora do seu contexto para induzir o erro, para induzir a mentira, para poder destruir aquele que ele considera adversário político. Isso aí é coração que traça planos perversos, é cheio de dolo, é cheio de má intenção. Deus odeia essas coisas. Isso não é coisa de crente. Pés que se apressam para fazer o mal. Nós temos uma dificuldade tão grande de se apressar para fazer o bem, de se apressar para praticar uma boa ação, mas para praticar o mal temos muita facilidade. Sexta coisa que Deus odeia: a testemunha falsa que espalha mentiras.
o fuxico. Tem gente que tem uma coceira, uma comichão na língua, né, de querer viver espalhando mentiras, falando coisas que não são verdadeiras. Tenha cuidado, meu irmão. Espalhe coisas boas. Nós somos pregadores do Evangelho. O Evangelho é boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você que é crente, você que é servo de Deus, que é serva de Deus, aproveite as suas redes sociais, aproveite as suas mídias sociais para falar a palavra de Deus, para falar de Jesus, para falar do Evangelho. Tem muitas pessoas aí que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação e precisam ouvir a palavra de Deus. Então, abra sua boca, use suas redes sociais para espalhar a verdade e não para espalhar mentira. Glórias ao nome de Jesus. E a sétima coisa, aquilo que Deus detesta, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Fomos chamados para ser pacificadores e não chamados para alimentar o ódio entre as pessoas. Vivemos em um país de grande crise política, crise moral. Vivemos em um país muito polarizado. Existem dois lados aí da política que estão digladiando-se entre si. Um terço da população apoia determinada ideologia política de maneira incondicional. Não quer saber o que é verdade nem o que é mentira, mas apoia de maneira incondicional. Um terço apoia determinada linha ideológica de esquerda. Já outro terço da população, de maneira incondicional, apoia uma linha ideológica de direita. E ficam se digladiando, ficam querendo destruir um ao outro, alimentando ódio e vive do ódio de uns contra os outros. Isso não é coisa para crente. Isso não dá certo para nós. A gente não foi chamado, né, para se envolver com essas brigas, com esses ódios. Nós fomos chamados para semear a paz. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para reconciliar as pessoas. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação e não o ministério do ódio. Meu irmão, minha irmã, acabe com esse negócio de ficar botando lenha nessa fogueira. Não vamos alimentar esse ódio entre as pessoas. Vamos falar a palavra de Deus a todas as pessoas. Êxodo capítulo 23, versículo 1 diz: não espalhe notícias falsas. Parece que quando Moisés escreveu isso, em Êxodo 23, 1, estava vendo tanto de fake news que se espalha hoje pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Diz a palavra de Deus, Êxodo 23, 1, não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Meu irmão, tenha cuidado. Quando chegar aquela mensagem no seu WhatsApp, um vídeo, um texto, um textão, qualquer coisa lá, quando chegar lá pedindo para você compartilhar, compartilhe o mais rápido possível, antes que saia do ar, mande para 10 pessoas, compartilhe sem pena, não precisa nem olhar. Meu irmão, repreenda isso em nome de Jesus, apague do seu celular e não espalhe notícias falsas, porque se você assim fizer, você está sendo conivente com a mentira, está sendo conivente com o erro, e está pecando diante do Senhor. Então, não espalhe notícias falsas, é o que diz Êxodo 23, 1. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz assim: ficarão de fora de onde? De fora do céu, de fora da Nova Jerusalém. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Olha aí, irmãos, tem muito cidadão de bem, tem muita cidadã de bem, inclusive até que se diz crente, que fica aí criticando a idolatria, né? Fica criticando a prostituição, prega contra o homicídio, prega contra a feitiçaria, mas ama e comete a mentira. Não vai para o céu. Nenhum mentiroso herdará o reino de Deus.
Pode até ser que você nunca tenha sido disciplinado na sua igreja por causa de mentira. Mas se você vive na mentira, se você vive praticando a mentira, você não é crente, você não é um servo de Deus, você não é uma serva de Deus e não vai para o céu. Vai para o mesmo lugar que vai os idólatras, os feiticeiros e os imorais. Então, meu irmão, devemos pedir a Deus para libertar desta mentira. Deus não se agrada disso. Então, não produza e nem espalhe fake news. É o segundo conselho que eu dou para você nesta noite. Vamos revisar. Primeiro conselho é para que você saiba lidar com essa pandemia do novo coronavírus. Faça uma avaliação mais correta, mais exata possível da realidade, através de examinar tudo e reter aquilo que é bom. Segundo, não invente nem espalhe fake news. E terceiro, faça a sua parte e confie em Deus. Faça a sua parte e confie em Deus. O que é, pastor, fazer a sua parte? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Não espere que Deus faça por você aquilo que é de sua responsabilidade fazer. Tem pessoas que agem como pessoas irresponsáveis. Ela vê o mal ali e não foge do mal, não se previne e depois fica querendo que Deus dê livramento. Tem pessoas afoitas, tem pessoas que são imprudentes, tem pessoas que quer dar uma de super crente, não, porque não acontece nada comigo, porque eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu já tenho a vacina do céu, porque eu sou super crente, eu tenho um saldo lá no céu e não sei o quê, eu sou muito íntimo de Jeová e nada vai me acontecer, etc e tal. Meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com esse tipo de pensamento. Deus não vai fazer por você aquilo que é de sua responsabilidade fazer. Seja prudente. O diabo mandou que Jesus pulasse lá de cima do pináculo do templo para baixo, porque Jesus era poderoso e nada ia acontecer. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meu irmão, não tente o Senhor teu Deus. Faça a sua parte, porque Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Provérbios capítulo 22, versículo 3, diz assim, Provérbios capítulo 22, versículo 3, na tradução NVT, diz assim, o prudente antevê o perigo e toma precauções. Observe aí, Provérbios 22 e 3. O prudente, a pessoa que é prudente, ela antevê o perigo, ou seja, ela vê o perigo antes. Ela vê o problema antes que ele surja. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Já pensou, irmãos? Marque aí esse versículo na sua Bíblia. Provérbios 22 e 3. O prudente antevê o perigo e toma precauções, mas o ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Ou seja, quebra a cara. E tem pessoas que são ingênuas, mas tem pessoas que são teimosas. Tem pessoas que são obstinadas. Tem pessoas que são ignorantes, elas não tiveram acesso a uma informação verdadeira, elas não têm conhecimento e às vezes não tomam as precauções devidas, mas é por uma falta de conhecimento, por uma ignorância de conhecimento. Mas tem gente que é por pura teimosia, é por pura obstinação. A gente está falando, a gente está dizendo, a pessoa é ensinada, olha, o perigo está ali, tenha cuidado. E a pessoa ignora completamente. Então, é cabeça dura, vai quebrar a cara, porque é o que a gente vê no dia a dia. Provérbios capítulo 14, versículo 16, diz assim, o sábio é cauteloso e evita o mal. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O tolo, aquele que não tem juízo, o louco, ele é impetuoso, né? Ele é afoito, ele é impetuoso e irresponsável.
Então tem pessoas que agem com extrema irresponsabilidade diante desse problema da pandemia. Ele não se previne, ele não tem preocupação em cuidar da sua família, e não tem preocupação, de evitar que transmita o vírus para outra pessoa. Então tem que ter cuidado. Provérbios 14:16 diz: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então, meu irmão, não espere que Deus faça por você aquilo que é de sua responsabilidade fazer. Se você não fizer, você vai ter as consequências. É a lei da semeadura e da colheita. Depois não adianta você estar dizendo: o diabo me pegou, o diabo me deu uma rasteira, porque Satanás está furioso. Não é Satanás correndo, é você mesmo que é irresponsável. É você mesmo que foi negligente, foi afoito, se amostrou, foi amostrado. Então, gente amostrada quebra a cara. Então, tenha cuidado. Agora, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das tribulações que já existem e aquelas que ainda estão por vir, saiba de uma coisa: confie em Deus. Glórias ao nome de Jesus. O crente, ele tem que confiar em Deus. Olho meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glórias ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, apesar das circunstâncias, confie em Deus. O pico da curva ainda não chegou. A coisa ainda vai piorar ainda nesse final do mês de maio e início de junho. Mas eu vou continuar confiando em Deus. Eu vou continuar me apegando com Jesus. Eu vou continuar buscando a face do Senhor. João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Foi assim que Jesus disse. Irmãos, a pandemia do novo coronavírus, aí a coisa vai agravar, vai piorar. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus, creia também em Jesus. Crer é confiar. Crer é depositar sua confiança em Deus. Aleluia. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Já se esqueceu de como é que nós saudamos uns aos outros? Como é que nós saudamos uns aos outros? A paz do Senhor. Nós saudamos com a paz do Senhor, porque a paz do Senhor é gloriosa. Jesus tem paz para dar a todos aqueles que creem nele. Glória a Deus. Ele disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Então, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele dá para nós, é uma paz gloriosa. É uma paz que faz com que a gente possa ter refrigério, mesmo diante da aridez dos problemas e das circunstâncias. É um refúgio. Então Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu vim aqui nesta noite trazer esses 3 conselhos para você saber lidar com a pandemia do coronavírus, para que você tenha paz em Jesus, para que você tenha paz em Cristo. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos no céu ainda, nós estamos vivendo neste mundo de problema, de pecado, de desafios e de tribulações, mas temos que ter bom ânimo. Temos que continuar confiando no Senhor, porque Ele é poderoso para nos dar vitória. Meu irmão, Deus sabe qual é o seu problema, Deus sabe qual é a sua dor, Deus sabe o que se passa na sua cabeça, Ele está acompanhando tudo. Glória a Deus. Salmo 46, versículos 1 e parteado o versículo 2 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que exista pandemia, ainda que aconteça isso, ainda que aconteça aquilo, ainda que aconteça aquilo outro, nós não vamos temer, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está no controle da nossa vida. Tudo o que aconteceu, deixar de acontecer conosco, é sob a permissão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Glórias ao nome de Jesus.
Capítulo 46, versículo 7 de Salmo, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Crente, corra para o refúgio de Deus, corra para os pés de Jesus, corra para a presença de Deus, porque Ele tem paz para nos dar. Ele tem paz para acalmar o nosso coração aflito. Ele tem paz para combater a nossa ansiedade. Ele tem paz para combater o nosso medo. Glórias a Deus. Então, apesar das circunstâncias, confie em Deus. Ele vai estar com você, Ele não vai te abandonar. Se você passar pelas águas, Ele estará contigo. Se você passar pelo fogo, Ele vai estar contigo. Seja em qualquer situação, Ele vai estar com você, porque Deus, Ele não nos abandona. Você como pai, você como mãe, você protege e cuida do seu filho em toda e qualquer circunstância. Saiba de uma coisa, nós que cremos em Jesus Cristo verdadeiramente, somos tratados por Deus como filhos. Deus nos cuida como filhos dele. Glórias ao nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esses são os 3 conselhos que eu tenho para você nesta noite, para que você possa saber lidar com esse problema do novo coronavírus. Faça uma leitura mais exata possível da realidade. Não exagere nem para menos nem para mais. Não subdimensione o problema e nem supervalorize o problema, mas procure ouvir todas as opiniões, procure se cercar de opiniões das mais diversas, examinar tudo e retende aquilo que é bom. Não produza nem espalhe fake news. Não tenha compromisso com a mentira, não tenha compromisso com ideologia nenhuma. As ideologias cegam as pessoas e fazem com que elas não enxerguem a verdade. O crente não é de esquerda nem de direita, o crente é do alto. Nós não idolatramos nenhuma ideologia, nós não idolatramos nenhum partido político, nós não idolatramos nenhum político, nós servimos a Deus. Idolatria é pecado e os idólatras não herdarão o reino de Deus. Terceiro, faça a sua parte e confie em Deus, e assim Deus vai te dar vitória diante desta luta. Glórias ao nome de Jesus. Para concluir, eu quero ler aqui Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, para a conclusão desta mensagem. Aleluia. Diz assim, Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo que tudo isso aconteça, Abacuque 3:18 diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É Deus que nos salva, é Deus que nos livra, é Deus que nos socorre, é Deus que nos ajuda em toda e qualquer situação. Seja lá qual for o problema que você esteja enfrentando, seja problema de saúde, seja problema econômico, seja problema sentimental, seja problema psicológico ou problema espiritual, independente de qualquer situação, creia em Deus, confie no Senhor, se apegue com Deus, exulte ao Senhor e se alegre no Deus da tua salvação. Porque luta todo mundo passa, mas aqueles que passam luta, apegados com Deus, apegados com Cristo, eles têm mais capacidade de vencer as lutas e as tribulações. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para que possamos lidar com essa pandemia do coronavírus e assim sermos vitoriosos. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na minha e na sua vida e que Deus ajude a todos nós a superarmos essas dificuldades. Vamos orar neste momento, encerrando esta palavra, encerrando este culto. Vamos pedir a Deus a bênção e a graça em favor das nossas autoridades,
governantes e demais autoridades do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal, para Deus dar vitória, para Deus orientar nossas autoridades. Estamos vivendo um período de muitas guerras ideológicas, guerras políticas, guerras de narrativas, e nós lemos aqui nesta noite que quando não há sábia direção, o povo cai. Então vamos orar para que Deus esteja dando a sabedoria aos nossos líderes, aos nossos governantes, às nossas autoridades, como diz a Bíblia, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Vamos orar por aqueles que estão nos leitos, vamos orar por aqueles que estão batalhando contra a vida, para Deus dar vitória e ajudar. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado. O Senhor sabe a nossa estrutura. O Senhor não deixa que a gente seja provado além do que a gente possa suportar. Mas junto com a provação, o Senhor dá um escape. E é nesta confiança, é nesta certeza, Senhor, que estamos aqui clamando a Ti. Que estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. É nesta certeza, é nesta confiança que o Senhor cuida de nós, que nos apegamos a Ti e buscamos a Tua face e a Tua presença. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão lutando contra esta doença, que estão nos leitos dos hospitais ou em casa, nas UPAs. Meu Deus, meu Pai amado, tem misericórdia de todas as pessoas que têm sido contaminadas por este vírus. Restaura a saúde delas, recupera a saúde delas. Meu Deus, tem misericórdia, ajuda nossas autoridades, dê sabedoria a elas, que o Senhor esteja dando harmonia e paz entre elas, para que elas possam, Senhor amado, agirem no sentido, Senhor, de resolver esses problemas de saúde. Meu Pai, tem misericórdia da nossa cidade de Mossoró, do nosso estado do Rio Grande do Norte, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, estão sofrendo por falta de leitos, por falta de uma assistência médica adequada. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, ajuda, Senhor, e provém o escape e a solução, meu Deus, para todos nós. Fica conosco, nos ajude e nos abençoe, ó Pai. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. A bênção apostólica. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, e até o próximo programa, se Deus quiser.